Olá, eu sou Larissa, eu curso Engenharia Eletrônica na UTFPR no Campus Curitiba e eu escrevi esse resumo expandido junto ao meu orientador Adolfo e nós fizemos o resumo expandido sobre a revisão bibliográfica sobre gênero em aplicações de inteligência artificial. Começamos com como a feminilidade é performada em inteligência artificial. Ela é performada por nomes, voz e aparência, quando a aparência existe. Com nomes a gente pode citar, por exemplo, a Alexa, a Siri, a Lu, do Magazine Luiza, a Nath, da Natura, a Sam, da Samsung, que são todos nomes femininos, ou seja, é uma feminilidade atrelada a uma IA. E esses 5 também possuem a voz atrelada ao feminino, mas não só esses 5. Inclusive a Google Assistant, apesar do nome ser neutro, ser um nome simples, um nome comum, a voz preliminar daquele programa também é uma voz feminina. E a aparência, quando ela existe para algum desses modelos, ela é também feminina. É também uma versão estereotipada de uma mulher. Nós temos a Lu, do Magazine Luiza, que é a imagem que está aqui na tela. Temos a Nath, da Natura, e a Sam, da Samsung, como bons exemplos de inteligências artificiais de auxílio, que são que têm uma aparência e são mulheres. Aí começamos com a escolha da humanização e o que é a humanização da máquina. A humanização da máquina é bem simples. É quando você atrela aquela máquina a situações em que você só faria com humanos. Por exemplo, a situação de invocar alguém, de dar oi para alguém quando você a vê ou quando você precisa de alguma coisa, é uma situação puramente humano-humano. Entretanto, nós fazemos isso com a Siri, por exemplo. Como a imagem sugere, para você invocar a Siri, para você pedir algum auxílio para a Siri, você precisa necessariamente dizer Hey Siri ou Oi Siri, para que ela possa te auxiliar. A Alexa é a mesma coisa, mas ele só precisa que você diga Alexa, e daí você fala o que você quer. Alexa, apague as luzes, por exemplo. E ela apagará as luzes para você. Isso acontece de forma comercial e pela familiarização que a marca quer que você tenha com aquilo. Porque você não tem como normal, como comum, falar para qualquer tipo de inteligência artificial, qualquer tipo de máquina, algo humano. Você não tem a necessidade de pegar o seu aspirador de pó, o seu robozinho, e falar: Oi, robô, faça a limpeza da casa. Para ele fazer aquilo. Você só precisa ligá-lo e ele fará. Então, nós começamos com Hey Siri como algo para criar familiarização, pois aquele objeto, aquela máquina, ela vai realizar algo que você conhece normalmente sendo realizado por humanos. Normalmente as pessoas têm assistentes pessoais que vão lá e fazem compras, que vão lá e fazem anotações, que fazem lembretes, que marcam coisas. E tudo isso a Siri e a Alexa, por exemplo, já fazem. Ou quando você vai em algum ambiente, por exemplo, no Magazine Luiza, e você precisa de algum tipo de auxílio. Você vai lá e fala com alguém. Para você falar com alguém, você fala o oi, você trata respeitosamente, normalmente. E é o que eles propõem que você faça. Eles propõem que você faça com essas máquinas, para que você crie uma familiarização com uma tecnologia nova e que você se sinta à vontade para utilizar aquela ferramenta. Entretanto, essa vontade às vezes não funciona tão bem, pois ele mostra lados ruins da humanidade que nós conhecemos. Temos situações e estudos que mostram que homens passam a ser mais agressivos com tecnologias de IA que são assistentes, porque eles sabem que não terá consequência para aquilo. Então não terá nenhum tipo de repreensão, nenhum tipo de não negação, não gerará consequências para eles. Não gerará uma consequência em relação ao seu trabalho, ou em relação ao seu social, ou até legal. Então eles se sentem livres para falar e fazer o que quiserem, inclusive assediar aquela inteligência artificial, ser rude, ser grosso, de forma que normalmente acontece com mulheres, não com qualquer gênero. E, enfim. Nesse tópico, nós entramos para os estereótipos que são além do humano. O que seriam isso? Seriam estereótipos que são
colocados em inteligências artificiais, em assistentes digitais e que não precisariam necessariamente existir. Eles não precisam existir para que uma inteligência artificial funcione da forma que ela funciona. Não é necessário para que uma inteligência artificial funcione bem que ela tenha um nome feminino, uma voz feminina, nada disso. Mas ainda assim isso acontece. Ainda assim, colocamos estereótipos, colocamos preconceitos naquilo que criamos. E nesses tópicos entra também o estereótipo da divisão do trabalho, da mulher, da diferença entre mulher e homem, que mulher é mais suscetível a estar na área de cuidado, na área de assistência e na área de submissão. E nós conseguimos ver muito bem isso nas assistentes digitais, pois elas estão exatamente nessas áreas, na área de assistência, na área de cuidado, como a Eliza, que é o programa que está aparecendo aqui, que foi um programa criado pelo Joseph Weidenbaum, que era para ser uma terapeuta online, uma terapeuta de inteligência artificial com a qual você conversaria e ela te daria conselhos. É algo bem básico, não é nada como o ChatGPT, é algo bem básico porque faz muito tempo que foi criado. E mesmo assim, você pensa o porquê teria que ser uma mulher, sabe? Por que Eliza? Por que não um homem? Enfim, novamente a imagem da mulher sendo atrelada ao cuidado, à assistência, à submissão. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a existência de assistentes de inteligência artificial masculinas e neutras. Nós podemos ver isso muito bem na robótica. A Boston Dynamics cria robôs de auxílio, principalmente para atividades que humanos não conseguem fazer muito bem. Por exemplo, fazer auxílio em empresas com coisas muito pesadas, fazer pesquisa em solos íngremes. E nós temos aqui, este é um robô da Boston Dynamics. E vocês podem ver que ele, assim como todos os outros robôs da marca, ele não tem uma forma nem masculina, nem feminina, nem nada. Ele tem uma forma neutra, é uma forma robótica, puramente robótica. E por que isso acontece? Porque aqui nós não temos algo mais humano, com uma voz mais humana, com uma interação humana? Porque nesse aqui nós podemos ligar, assim como o nosso robô que a gente tem em casa para aspirar o chão? Porque aqui não existe uma troca entre humano e máquina. Não existe a conversa, não existe a submissão daquilo, não existe o auxílio daquela forma. Apesar desse robozinho também fazer um tipo de assistência, de fazer algo que um humano não consegue, não há nada feminino atrelado a ele. E nós podemos pensar nisso como, ok, em assistentes de inteligência artificial, nós temos muito do feminino atrelado e pouquíssimo de neutro masculino. Mas agora, quando um robô de inteligência artificial precisa ir para um campo que não é um lugar de mulheres, por exemplo, um campo de engenharia, de lugar de obra, que é para onde esse robô vai, um campo de pesquisa, um campo em que ele precisa estudar o solo de um lugar excêntrico, aí ele é apenas neutro, ele não é mais com uma visão feminina, ele não tem mais nada atrelado a ele, não tem imagem, não tem voz, não tem nome. Eles têm nome simplesmente simples, é o mini robô Spot, é o mini Spot. Este é o robô mini Spot. Eles não têm nomes nem masculinos, nem femininos, é apenas neutro. Um outro exemplo que há disso é na Bolsa de Valores japonesa. Na Bolsa de Valores japonesa, acontece que, enquanto você está no site no site da Bolsa de Valores, você recebe o auxílio e enquanto você está apenas perguntando coisas relacionadas ao site, que você precisa de auxílio para achar onde você tem que fazer as coisas ou que você quer saber como algo funciona dentro daquele site, a voz e o gênero atrelado, aquela inteligência artificial que está conversando com você, é feminino. É de fato feminino. Entretanto, assim que você faz o término das suas escolhas e você pede auxílio em relação a o que seria melhor para você investir
você tem duas opções. Você quer investir na empresa X ou na empresa Y. E você pede auxílio para a inteligência artificial novamente, a voz troca. Agora é uma voz masculina, agora é um assistente alinhado ao masculino. Porque ele não está mais no espectro de cuidado, assistência e zelo. Ele está no espectro de te passar confiança em relação àquilo. O que a voz feminina talvez não passe socialmente. Normalmente você vê homens trabalhando no mercado da bolsa. Você vê homens tomando a frente em relação a dinheiro, em relação a coisas que mulheres normalmente não estão inseridas, ou que não deveriam estar inseridas, e seguimos no tópico de divisão de trabalho, em que não se vê muita mulher. Então, por que a inteligência artificial deveria também ser diferente, né? Mas aí nós reforçamos, mais uma vez, algo que já não deveria existir na nossa sociedade, nós reforçamos em algo que nós mesmos criamos. Nós estamos lutando para que certos estereótipos sejam derrubados, que certos preconceitos não existam mais, mas nós criamos inteligências artificiais que simplesmente reforçam tudo aquilo que nós não queremos mais que exista na sociedade. Existe um estudo que foi feito, que está nas referências, está no artigo também, da aceitação e preferência do público em relação a uma voz e uma performance feminina ou uma voz e uma performance masculina. O que acontece é que nesse estudo foi comprovado que não há distinção, não há uma diferença gritante entre preferência de neutro masculino ou feminino. Tanto faz. É um estudo feito com pessoas que elas ouvem a voz, elas analisam aquilo e elas colocam como que elas se sentem mais confortáveis. E no levantamento final desse estudo, simplesmente o mais confortável é até o masculino, mas não por muito, porque nenhuma dessas vozes deveria fazer diferença. Agora, por que nós não temos, por exemplo, de 10 assistentes sociais, por que não são 5 femininas e 5 masculinas, mas sim 9 femininas e uma neutra, no máximo? Voltamos ao assunto social. E chegamos no quem cria a inteligência artificial? Mulher. Pois uma inteligência artificial não possui gênero. Gênero é uma coisa social. Podemos nos perguntar, talvez seja uma identificação? Talvez a maior parte das pessoas que está naquele âmbito de criação sejam mulheres? Não, pois se você fizer uma análise do Vale do Silício, por exemplo, que é onde ficam situadas as empresas Google, Amazon, Apple, donas dessas inteligências artificiais, a maior parte dos criadores de design e criadores de programação daqueles robôs, daquelas máquinas, são homens. Não tem mulheres, então não existe esse fator de identificação. Então, nós podemos ficar apenas com a visão masculina do que é ser mulher, do que é estar na sociedade como feminino. E nós temos, obviamente, o sexismo. Com as empresas do Vale do Silício, com as empresas de inteligência artificial e programação no geral, sendo sexistas e não tendo muitas mulheres no seu trabalho, elas se tornam empresas com visões majoritariamente masculinas. Não há uma mulher ali para que mude isso. Não há uma divisão certa entre 50% homem e 50% mulher, para que haja uma discussão de fato, para pensar, talvez fazer só esse tipo de inteligência artificial seja um pouco estranho. Talvez isso seja um pouco de reforço de violência, de preconceitos e de tudo isso. E nós chegamos no como isso afeta também os homens. Eu vou citar um exemplo bem básico, que é o exemplo da imagem que está aqui. Mas existe um movimento agora, existe algo que está sendo criado no site, numa empresa grande, uma grandíssima empresa chamada Real Doll. E essa empresa fabrica bonecas sexuais com inteligência artificial aplicada nelas para que elas reproduzam sons, gestos, falas que remetem, obviamente, a mulheres. Mas isso reforça também aspectos
da pornografia que nós estamos tentando desvincular como uma sociedade e que vem sendo reforçados por aplicações de inteligência artificial novamente. Aí não só mais no aspecto de voz e de aparência, mas também de performance sexual, de como uma mulher deveria também agir para aquele homem que vai comprá-la. E isso afeta também os homens, pois isso é prejudicial aos homens que ficam com uma ideia irreal do que uma mulher será na vida deles. Isso leva a diversas outras coisas, mas isso é apenas um pequeno exemplo do que acontece. Então, nós chegamos às nossas conclusões e o que eu tenho para falar é um pouco, porque como lidar com a situação? É muito difícil lidar com essa situação. Eu acredito que uma discussão social, uma discussão acadêmica sobre o tópico e sobre lembrar pelo menos os novos programadores, as novas programadoras, de que não o reforço de gênero, o reforço dessa humanização de máquina é sim nocivo para a sociedade, é sim nocivo para as pessoas que formam essa sociedade. E o fato das empresas não ligarem para isso é nocivo também, porque isso só vai reforçar cada vez mais. Então, é muito difícil pensar como que nós podemos acabar com isso. Eu não acredito que nós vamos acabar com isso, mas é importante levantar isso como uma discussão. Pelo menos uma ideia, uma discussão para as pessoas começarem a entender que isso é de fato um problema, que isso é de fato algo que não é útil, não é bom, não é interessante, não é preciso. As empresas não precisam disso para conseguirem lucros, entre outras coisas que eu já falei bastante. Aqui eu fico com o fim da minha apresentação. Quero deixar os meus agradecimentos ao projeto de extensão Emílias Armação em Bits, do qual eu faço parte na sede centro da UTF-PR, e ao professor Adolfo pela oportunidade que me chamou para escrever um artigo e concordou em fazer a publicação desse artigo comigo no SEICIT deste ano. Aqui estão algumas das minhas referências e muito obrigada por ouvirem.